Aleluias. Vamos compartilhando, amém? Hebreus 13, versículo número 1 em diante. Se você ainda não achou, vai procurando. Enquanto isso, coloquei um link aí na nossa tela, que é um link que fala sobre, que é um link que leva ao nosso canal no YouTube, onde as pregações são postadas lá. Lá você vai poder pegar a pregação, mandar para alguém, né? Copia o link e manda, essa pessoa vai ser abençoada. Vamos lá. Seja incessante o amor fraternal. Não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos. Olha isso. Lembrai-vos dos encarcerados, aleluias, como se estivesseis aprisionados com eles. E todos aqueles que sofrem maus tratos, como se vós pessoalmente estivesseis sendo maltratados. Olha isso, eu quero repetir o versículo número 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se estivesseis aprisionados com eles. Olha isso. E todos aqueles que sofrem maus tratos, como se vós pessoalmente estivesseis sendo maltratados. Tem noção disso? Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros. Seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com tudo, aleluia, o que possuis, porque Ele mesmo declarou, abre aspas, por motivo algum te abandonarei, nunca, jamais te desampararei. Aleluias. Eu quero repetir o 5. Seja a vossa vida desprovida de avareza. Alegrai-vos com tudo o que possuís. Porque Ele mesmo declarou, por motivo algum te abandonarei. Aleluia. Nunca, jamais te desampararei. Isso é profético, irmãos. Isso é forte. Deus não vai abandonar você, Deus não vai me abandonar de maneira alguma. Por essa razão, versículo 6, podemos afirmar com toda a segurança, olha isto, o Senhor é o meu ajudador, nada temerei. O que poderá fazer contra mim o ser humano? Eu quero repetir o 6. Por essa razão, podemos afirmar com toda a segurança, olha isso, gente, é forte demais. O Senhor é o meu ajudador, nada temerei. O que poderá fazer contra mim o ser humano? Eu quero parar por aqui. Irmãos, o autor de Hebreus, ele tem duas preocupações básicas: a apostasia dos judeus cristãos e o esfriamento do amor fraternal entre os crentes. Ele tem essa preocupação e acaba chamando a atenção desse povo aqui. Por que falou judeus cristãos? Naquela época que foi escrita essa carta, o evangelho começou ali junto com os judeus, né? E ali muitos judeus cristãos estavam aceitando a Cristo pela palavra que foi pregada, pela morte da cruz e a ressurreição dele. Muitos se converteram, não todos, claro, que até hoje eles não acreditam ainda. Então, Paulo escreve essa carta, aqui essa minha versão diz que é o autor, mas a maioria dos teólogos dizem que foi Paulo que escreveu essa carta para os hebreus, chamando a atenção deles, para que o amor fraternal não viesse a esfriar, para que o amor dos cristãos não viesse a esfriar. Irmãos, o que está acontecendo hoje? Nós estamos numa quarentena, estamos clausulados, e o amor de muitos pode esfriar. Então nesta manhã, Jesus está usando minha boca para dizer para vocês, cuidado para que o amor dele não esfrie. Aqueça o coração de vocês, aqueça a alma de vocês no Senhor. Permita esse momento que você tem, abre aspas, que está preso dentro de casa, que está com mais tempo dentro de casa para buscar ao Senhor. Permita esse tempo que Deus está te dando para que você possa estreitar relacionamentos com Ele. E como que eu faço isso? Através da tua palavra, lendo, meditando e através de orações. Meu querido, a sua primeira oração, quando você tirar para falar com o Senhor, talvez demorará 1 minuto. E você não tem mais nada para falar com Deus e vai levantar e vai dizer, meu Deus, a minha oração, nada aconteceu. Porque cadê as palavras? Eu pensei um monte de coisa para falar, mas não saiu nada.
mas o Senhor está sabendo o que está dentro do seu coração. Na sua segunda oração, pode ser que vá 2 minutos ou 3. Na terceira, 4 ou 5. Na quarta, você vai falar 10 minutos com o Senhor e você vai olhar uma evolução. É assim que funciona para todos nós. Não há como eu dobrar o joelho hoje e querer orar 1 hora com o Senhor, eu não vou conseguir. Mas se você começar com 1 minuto, com 2, com 3, com 10, quando você menos imaginar, você estará tendo 30 minutos de oração com o Senhor, sem repetir pedidos, sem repetir agradecimentos. É isto que é o interessante, é uma evolução de nossas vidas. E o nosso amor para com o outro vai acabar nos abençoando também. Por quê? O nosso amor para com o outro é eu fazer aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. E quando eu faço para o outro, eu estou fazendo para Deus. Consegue entender isso? E eu fazer para o outro nada mais é do que um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Aleluias, glória a Deus. A hospitalidade e a simpatia dos crentes do primeiro século foi a principal marca da igreja. Lá nos primeiros séculos, o amor que os cristãos tinham pelo próximo era algo que impactou a comunidade judaica, impactou aqueles que ainda não conheciam Cristo. E através desse amor que Cristo implantou no coração deles, ganharam muitos e muitos e muitos para o Senhor Jesus. Aleluia. Esse mesmo autor, ele está exortando os leitores a seguirem o discipulado ministrado e legado pelos homens de Deus. Ou seja, o autor está dizendo assim, olha, ouve os enviados do Senhor, ouve aqueles que estão pregando a palavra do Senhor, ouve aquele que está nesse momento falando com você, através da palavra dele. Dê crédito à palavra do Senhor, dê crédito àquilo que está saindo de nossa boca para a sua vida, porque é bênção. Dê crédito à vida de um pastor que está orando por você, é bênção sobre a sua vida. Dê crédito quando alguém está ministrando sobre a sua vida, porque é bênção sobre a sua vida. Aleluia. Meus queridos, nós nunca, jamais devemos esquecer. Olha o que ele fala aqui também, olha. Mesmo considerando que tais pessoas já haviam passado. Paulo está falando aqui a respeito, sabe de quem? Eu quero que você volte um pouco no passado. Introduza aqui dentro da mensagem. Paulo está falando para um povo em uma época. 2000 anos atrás, mais ou menos. 1700 anos, 1800 anos, não sei. Por aí. Ele está falando aqui para os hebreus, olha, lembre dos seus antepassados. Lembre de Abraão, lembre de Isaac, lembre de Jacó, lembre de Elias, lembre de Eliseu, lembre de Zacarias, lembre de Ezequiel, lembra de Judas, lembra de Jonas, lembra de José, lembra de todos, lembra de Davi, lembra desses heróis da fé, de Adão e Eva também, que são os principais, lembra de Noé. Mesmo que eles já morreram, mas lembra deles. Lembra do legado deles. Então, se um dia alguém passou na sua vida e deixou algo bom da parte do Senhor, lembra dele. Lembra dele. Lembra que um dia ele me ensinou. Tenho certeza que você lembra dos ensinamentos do seu avô. Eu lembro. Tenho certeza que você guarda algo que o seu avô, que a sua avó ensinou para você. Eu lembro. Se você ainda não tem pai, se você não tem pai, não tem mãe, eu tenho certeza que eles ensinaram algo para você. Lembre-se. Tenho certeza que talvez lá quando você foi na primeira igreja para ouvir a palavra do Senhor, um pastor ou um pregador falou algo e você guardou. Lembra dele e fala assim, muito obrigado por aquela vida, Jesus. Porque aquele dia, aquela palavra me edificou, aquela palavra me abençoou. Talvez podemos não estar juntos hoje, presencialmente. Talvez não iremos encontrar durante mais alguns tempos, não sabemos. Mas lembre-se daquilo que eu estou falando aqui hoje. A carta de Hebreus está falando disso. Para nós não esquecermos do amor fraternal. Desse amor que eu tenho por você, que você tem por mim. Que nós sempre iremos lembrar um do outro com carinho. E falar com Deus e pedir do Senhor, abençoa fulano, abençoa Beltrano. Mesmo eu estando longe, Senhor, eu quero as melhores bênçãos para ele. Aleluias. Irmãos, o altar do crente é a cruz de Cristo. O seu altar é a cruz do Senhor, que marcou o fim de todo o sacerdócio arônico. Ou seja, quando ele está falando aqui que o amor, que o altar meu, o altar seu, é a cruz do Calvário, está dizendo assim, olha,
Todo e qualquer sacrifício meu tem que estar voltando para a cruz, porque Jesus ali naquele momento, ele pegou tudo que tinha de errado, levou para a cruz e morreu com ele. Ele morreu pelos seus pecados, ele morreu para que você tivesse vida, ele morreu para que você tivesse amor, aleluia. Ele morreu para que você pudesse sim olhar para o alto hoje e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor morreu e levou contigo todas as minhas dores, os meus pecados. Portanto, eu quero te dizer nesta manhã, não se preocupe com o que você fez de errado. Apenas fala para o Senhor: Senhor, me perdoa. Senhor, perdoa aquele que praticou coisas erradas contra mim. Perdoa aquele que bateu na minha face, Senhor. Eu dou a minha outra face para ele. Perdoa aquele que falou mal de mim, Senhor. Perdoa ele, Senhor, porque ele não sabe o que está fazendo. E você vai ver o que Deus irá fazer na sua vida. Deus quer te ver liberto, mas depende de você. Deus quer te ver você transformado, mas depende de você, não depende de mim não. Depende exclusivamente de você. Nem de Jesus depende mais, porque ele já fez na cruz do Calvário aquilo que que nós antigamente tínhamos que fazer, sabe como? Levando um animal. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, ele está falando assim: olha, todo o sacrifício que vocês estavam trazendo ao sacerdote acabou. Hoje sou eu sou o sacrifício vivo, oferecido pelo meu Pai no céu por vocês. Portanto, a minha morte na cruz do Calvário é para que vocês tenham vida e vida em abundância. Portanto, hoje, a partir de agora, vocês não precisarão mais trazer animais para serem sacrificados. Eu sou o Cordeiro, aleluia, sem mancha, sem mácula alguma, para que você possa ter vida e vida com abundância. Esse é o nosso Senhor Jesus. Feche seus olhos onde você está e vamos orar. Vamos falar com Deus. Prepara o seu coração para a mensagem desta manhã que a Cleia vai trazer já já. Prepara o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Seja abençoado por Deus hoje, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui na mesma fé, na mesma união, ó Deus, na mesma comunhão, ó Pai amado, aleluia, buscando a Tua presença, Deus. Do outro lado da vida, ó Pai amado, aleluia, com um coração quebrantado, esperando uma palavra do Senhor, mas a palavra já foi profetizada, Senhor. Pai, venha amolecer esses corações, venha amolecer essas vidas, ó Pai, venha transformar esses corações, ó Pai amado, que muitos estão endurecidos ainda, muitos ainda estão presos no passado, aleluia, e o Senhor Jesus está dizendo: solta o passado, larga o passado, larga aquilo que já foi e olhe para o alto, olhe para a cruz, porque na cruz do Calvário é que está a marca da promessa, aleluia. Oh glória, Jesus é contigo, Jesus é com a tua casa, Jesus é na tua vida, então creia somente no Senhor Jesus, aleluia, aquele que pode todas as coisas, aquele que fez, aleluia, a tua vida, aquele que mantém você de pé, aquele que mantém você buscando, aleluia, aquele que mantém você respirando. Nesta manhã, seja abençoado você e a sua casa. Neste momento, eu passo a palavra para a Cleia e tenho certeza que Deus irá trazer uma palavra abençoada através da vida dela. Sejam abençoados em nome de Jesus e compartilhe essa live para que possa chegar a milhões de lares hoje. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Bom dia, igreja. A paz do Senhor a todos. Amém? Eu creio que o Senhor está nesta live, o Senhor está neste momento. Eu creio que o Senhor vai falar com o teu coração, amém? Como eu estava aqui atrás escutando o pastor Celso, ele falou uma coisa sobre passado. E é o que eu vou falar hoje, sobre passado, amém? E o início da palavra é assim: lançar no mar do esquecimento e não olhar para trás. Porque passado todo mundo tem um passado, porque o passado é a minha história. Porque se eu tenho um passado, eu venho na igreja, eu conto testemunho, eu conto como Deus trabalhou na minha vida. Mas o que muda é como nós lembramos do nosso passado. E como você tem lembrado do teu passado? Você tem lembrado com sentimentos de saudade? Mas tem gente que lembra do passado com saudade, com sentimentos de tristeza, com lágrimas. Tem gente que lembra do passado de uma forma negativa, sabe? Isso não é uma saudade boa. Isso não é uma saudade que te traz boas lembranças, sabe? Você ter lembrado do teu passado com sentimentos de tristeza, rancor, mágoa. Como você tem lembrado do teu passado? Como você tem vivido o teu passado? Agora, pensa comigo. Por que é necessário lançar no mar do esquecimento tudo aquilo que te machucou, tudo aquilo que tem te machucado até hoje e lançar no mar do esquecimento? Por quê? Bom, a própria palavra de Deus
te fará acreditar e te dará uma nova escolha. Mas escolha de quê? De viver daqui para frente, ou seja, viver o presente e o futuro que Deus te deu. Você pode escolher. Deus, eu quero viver o presente e o futuro que o Senhor me deu. Eu não quero viver amarrado, morrendo, sabe? Ou você pode viver morrendo do teu passado e do teu pecado. A escolha vai ser sempre tua. Sabe por quê? Porque quando você encontra Jesus Cristo, quando você encontra o Senhor, sabe? Ele te dá uma nova história. Ele te dá uma nova vida. E Ele vem com uma nova opção para você, sabe? De viver o bom de Deus. Viver o melhor do Senhor, sabe? Por isso que a gente tem que lançar no mar do esquecimento e não olhar mais. Para de olhar pro teu passado, sabe? Porque quando as pessoas vivem olhando, vivendo o passado, as pessoas ficam amarradas, sonhando com as coisas do passado e você não consegue viver o novo que Deus tem pra você, sabe? E olha, eu vou te contar uma história, porque Deus deu uma nova escolha para uma família. Uma nova oportunidade para uma família lançar no mar do esquecimento e não olhar mais para trás. Foi a família de Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas. A palavra do Senhor nos fala no livro de Gênesis, se você quiser acompanhar, versículo 20, diz assim: disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Ou seja, Ló e sua família estavam vivendo numa cidade chamada Sodoma. E juntamente com outra cidade, Gomorra, o pecado tinha se agravado demais. E Deus falou assim, eu tô de saco cheio. Se Deus falou assim, eu tô de saco cheio, quer dizer que Deus falou 1, Deus falou 2, Deus falou 3. Olha, quando Deus fala assim é porque Deus já advertiu muito, Deus já falou muito e não adianta ficar fazendo Deus de besta, porque Deus não é besta, Deus não é cego, Deus não dorme, Deus não cochila, Deus vê todas as coisas. Aí você fala assim, mas Deus não é amor? Justamente, Deus é amor, mas também Deus é fogo consumidor e Deus também não é besta, não brinque com o Senhor. E aquele lugar, aquelas 2 cidades, o pecado estava agravando. Eu falo assim, chega, acabou, pra mim não tem mais jeito, pra mim não tem mais jeito aquele povo, sabe? Só que havia um homem chamado Abraão, e Abraão era parente de Ló, e Abraão teve uma conversa com Deus, e Abraão disse para Deus, Deus, se tiver um justo naquela terra, o Senhor não deixe perecer aquele justo. E sabe, por amor a Abraão, pela intercessão de Abraão, Deus disse que não iria perecer a vida de um justo, que não seria destruído, e por este fato Deus deu uma nova oportunidade para Ló e para tua família, que não iria destruir esta família. Mas Deus, ele foi muito claro. Deus virou para Ló e para sua família e disse bem assim, Gênesis 19:17, havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, mas não olhe para trás, nem pare em qualquer campina, foge para o monte, para que não pereças. Aqui Deus estava falando com Ló e com sua família. Ele falou assim, quando vocês estiverem saindo de Sodoma, foge, corre, não olhe para trás, pegue suas coisas, não pare em nenhuma campina, siga reto, não pare, corra, fuja. Deus, ele foi muito claro, porque às vezes Deus fala com a gente, às vezes eu observo, às vezes Deus falando comigo, às vezes Deus fala de uma maneira com enigma, às vezes a gente não entende. Deus, o que o Senhor quis dizer com isso? Deus, sabe? Você começa a perguntar pro Senhor, só que aqui a ordem de Deus foi muito clara. Foi muito clara, foge e não olhe para trás, siga reto, porque se Deus falou isso, porque Deus ele ia trazer toda a estrutura, Deus iria trazer toda a providência, Deus sabia o que estava dizendo, sabe? Deus ele foi claro, muito claro. E olha o que a palavra do Senhor nos diz, Gênesis 19:26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Ou seja, quando aquela família estava fugindo da cidade de Sodoma, a mulher de Ló olhou para trás e instantaneamente se converteu numa estátua de sal e foi destruída juntamente com Sodoma e com Gomorra. Essa mulher pagou um preço muito grande, sabe? Quando Deus nos dá uma ordem clara, como foi dada para esta família, foi muito claro. Deus não falou por sonho, Deus falou diretamente com eles, Deus falou de uma maneira clara. Só que tem gente que faz o quê? Tampa os ouvidos,
tampa a vista, fala assim, Deus, eu falo com o Senhor semana que vem, eu não quero saber, eu vou fazer o que eu quero. Só que eu vou falar uma coisa pra você. Se você não obedecer à vontade do Senhor, você vai pagar preço, e preço muito grande, talvez até como esta mulher. A vida desta mulher foi ceifada. Às vezes tem muita gente que tem vida ceifada aí fora, você fala assim, Deus, por que o Senhor levou meu parente? Por que o Senhor levou essa pessoa que eu gosto tanto? Porque desobedece. Porque não está disposto. Não está disposto a viver a vontade do Senhor. E se quando o Senhor falar contigo, às vezes é muito difícil, sabe, obedecer ao Senhor. É difícil, é muito difícil, mas obedeça. Talvez você não entenda o porquê Deus está dando essa ordem para você hoje, sabe? Talvez não, mas obedeça ao Senhor para que você não pague preço indevidamente. Para de pagar preço indevidamente. Para de pagar preço por pessoas, preço que você não tem que estar pagando. Só obedeça, sabe? Obedeça a voz do Senhor. E por quê que aquela mulher olhou para trás? Por que aquela mulher não lançou no mar do esquecimento toda Sodoma? Como eu disse anteriormente, porque ela não estava disposta a obedecer ao Senhor. Só que ela pagou um preço muito, muito grande. O preço foi tua vida, sabe? Porque ela não creu na nova chance do Senhor. Porque o Senhor estava dando uma nova chance. Uma nova chance. Só que muitas vezes Deus dá uma nova chance para você, é começar do zero. E aquela família iria começar do zero. Porque talvez lá em Sodoma eles tinham casa, tinham uma boa vida, comia do bom e do melhor, talvez eram pessoas ricas, sabe? Viviam grandes coisas, sabe? E ela não estava disposta a começar do zero. E ó, vou falar uma coisa pra você, começar do zero não é fácil, não é. Largar tudo, deixar tudo pra trás e começar do zero, às vezes, emprego novo, sem um tostão no bolso, sem casa pra morar, sem o que comer, sabe? Talvez quando você vivia no mundo, você tinha dinheiro, tinha muito dinheiro para ir pra balada, para comprar o que você quiser. Aí você vai lá e começa a servir a Deus e não sobra nem um dinheirinho, nada. Mal dinheiro para pagar a tua conta. Você fala assim, que Deus que é esse? Que eu tinha antes tudo e agora eu não tenho nada. Não, é o contrário. Agora você tem tudo e antes você não tinha nada. Porque antes você tinha dinheiro, mas você não tinha Jesus Cristo de Nazaré. O que adianta você ter uma fortuna lá no teu banco, você ter a melhor casa, melhor carro, melhor tudo, mas não tem Jesus Cristo, você não tem nada. Nada. Você entendeu? Isso dói. Dói pra quê? Dói pra quem? Dói pra minha carne, porque a minha carne, ela tá acostumada numa estrutura de vida. Ela tá acostumada naquele bom. E Deus tira tudo, porque Deus, Ele quer trabalhar no seu caráter, trabalhar na tua vida e começar do zero. Não é fácil. Não é. Não é, porque aí Deus vai começar a falar contigo. É, Deus vai falar contigo. Vai começar a falar contigo na tua maneira de vestir. Vai começar a falar contigo na tua maneira de falar. Vai começar a falar contigo na tua maneira de pensar. Vai começar a falar contigo com quem você tem andado. Deus vai falar assim, ó, não quero que você ande mais com esse povo, não. Deus vai falar contigo, eu quero que você saia desse emprego. E Deus vai lá, fecha as portas. Não tem nenhuma porta aberta pra você que fala assim, Deus, que Deus é esse? É o Deus que tá mudando a tua história. É o Deus que está escrevendo uma nova história. É o Deus que tá fazendo coisas novas na tua vida, sabe? Começar do zero com Deus, você tem que ter muita dedicação. Muita. Você tem que estar com muita vontade. Vontade de viver o novo do Senhor, sabe? E aquela mulher, talvez no pensamento dela, eu? Começar do zero? Construir uma casa nova? Começar tudo de novo? Morar no mato? Morar na campina? Ir para os altos montes? Largar o bem bom? Nunca. Por isso que tem muita gente que é assim dentro da igreja. Não quer largar o osso. Não. Tem gente dentro da igreja que é assim, ó, vou te falar. Quer estar dentro da igreja ouvindo os cultos, quer estar louvando, quer estar cantando, quer estar lendo a Bíblia, mas quer estar com o pé no mundo. Não, Deus não aceita esse tipo de coisa, não. Fala uma coisa pra você, a palavra do Senhor nos diz que aquele que é morno, aquele que está em cima do muro, o Senhor vomita, sabe? Quer andar com Deus? Tenha posicionamento, sabe? Esteja disposto a conhecer a palavra e não somente conhecer, porque isso não é suficiente. Você tem que conhecê-la e viver o que está escrito. E aquela mulher não estava disposta, por isso que ela olhou para trás. Por isso
Ela não acreditou no novo do Senhor, na oportunidade do Senhor. Ela não creu que o Senhor tinha perdoado todos os seus pecados. Às vezes, talvez ela pensava dentro dela, que pecado que eu tenho? Não tenho pecado nenhum. Quem pecava era o povo de Sodoma e Gomorra. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu vivia a minha vidinha, minha vida ali, estava tudo bom, maravilhoso, sabe? É outra coisa que acontece no mundo, sabe? Hoje em dia a palavra pecado não existe. O quê? Tudo é normal. Tudo é normal, não tem mais pecado, sabe? Para você se libertar de um pecado, primeiro você tem que crer que você está pecando. Você tem que entender que existe algo ruim dentro de você. Se você não entende que isso está errado na tua vida, nunca que você vai se libertar. Nunca que você vai conhecer a palavra do Senhor. A primeira conversão é aqui. Eu entendo, Deus, que eu sou pecadora. Eu entendo, Deus, que muitas vezes eu tenho pensamentos malignos. Eu tenho sentimentos malignos, ó Pai. Eu tenho atitudes erradas, ó Pai. Eu estou andando conforme que o mundo está me dizendo. O mundo está dizendo que está certo, mas a tua palavra está dizendo que está errado, sabe? Se você não entender que o que você tem cometido está errado, nunca que você vai se libertar. Nunca que você vai se soltar do teu passado. Nunca. A palavra é essa para você. Nunca que você vai viver o novo de Deus. Nunca que você vai viver as oportunidades de Deus. Você vai viver o que o mundo te dá. E sabe o que o mundo te dá? A amarração. A tua vida tá amarrada. A tua vida tá presa. Começa a pensar o que você já conquistou hoje. O que você já viveu hoje de bom. Talvez nada. Só tristeza. Que, meu Deus, que vida miserável é essa? Só choro, sabe? E pra você tá bom, não tá nada bom, tá tudo errado. Tudo errado. E tem gente também que tem saudades do passado. Eu fico pensando assim, às vezes, como que alguém pode ter saudade de um passado que te machuca? Sabe? E não desata esse nó. Olha o que a palavra do Senhor nos diz no livro de Êxodo 16, disse assim, verso 3. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, mas lá na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Agora o Senhor nos trouxe para este deserto para nos matar de fome toda essa multidão. O povo de Israel estava sentindo saudade do Egito, onde eles sofreram o pão que o diabo amassou. Eles sabiam que eles passaram e eles estavam sentindo saudade. Assim, olha, bem melhor se o Senhor tivesse nos matado lá no Egito, porque lá no Egito pelo menos a gente tinha carne na panela e pão para comer todo dia. Meu Deus, eu fico pensando, como que alguém tem saudade do Egito? Larga de ser hipócrita. Como que alguém tem saudade do passado? Para de ter saudade do passado. Deus te tirou do Egito. Deus te tirou daquele sofrimento e você deseja voltar pro passado? Você tem saudades do passado, meu irmão? Se liberta. Se Deus te tirou do Egito e Deus te deu uma nova oportunidade, é porque Deus tem história contigo. Talvez você não tenha carne na panela hoje, talvez você não tenha pão para comer hoje, mas eu creio em nome do Senhor Jesus, o maná virá dos céus, porque quando aquele povo estava caminhando no deserto, em busca da terra prometida, Deus não deixou de faltar comida, porque Deus mandava o maná, mandava as codornices, Deus mandava tirar a água das pedras, Deus trazia providência. Se você está no deserto, porque é lá no deserto que o Senhor fará você conhecê-lo. É lá no deserto que você vai ver os milagres do Senhor. Para de sentir saudades do teu passado. Lança no mar do esquecimento o teu passado. Para de ficar sentindo saudades disso. Para de ficar chorando por isso. Para de ficar pedindo para o Senhor trazer de volta o que te fez chorar, o que te fez sofrer. Lança no mar do esquecimento e não olha mais para trás. E aquela mulher, se ela olhou para trás, ela estava já sentindo saudade do osso, do bem bom de Sodoma, da vida boa em Sodoma. Mas Deus quis tirar aquilo da vida dela, porque aos olhos dela era bom, mas para o Senhor não era. Mas para o Senhor Ele tinha coisas novas para entregar para aquela família. Você consegue entender? Não olhe mais para trás. Não olha, sabe? Viva o novo do Senhor. Viva as novas histórias para o Senhor. Eu sei que começar tudo de novo não é fácil. Não é. Não é, mas o Senhor Ele vai te dar estrutura para você ficar de pé, para novas histórias começarem na tua vida, sabe?
Fica firme no Senhor. Fica firme. E olha, o Senhor, Ele dá novas oportunidades para as pessoas todos os dias. Eu tenho certeza, todos os dias Deus dá novas oportunidades para o mundo inteiro. Às vezes uma pessoa que te liga e fala assim, eu posso orar por você. Às vezes uma pessoa que está lá na casa dela ou na casa dele e ora por tua vida. Às vezes alguém que te convida, vamos escutar o culto hoje, vamos na casa do pastor hoje, sabe? Aceite essa oportunidade nova. Aceite essa oportunidade nova para o que o Senhor está entregando na tua vida, sabe? O Senhor, Ele sabe o que está fazendo na tua história, porque Deus, Ele é assim. Quando Ele faz você começar do zero, sabe? Com ter uma nova oportunidade, Deus é aquele, sabe o que Ele faz? Ele abre novos caminhos para o Senhor. Ele fecha essa porta, mas Ele vai lá e abre uma nova porta. Deus vai lá, tira toda pedra de tropeço da tua vida, sabe? Deus vai lá, coloca novos sonhos dentro de você. Deus vai lá, tira aquelas pessoas da tua vida e coloca novas pessoas na tua vida. Deus escreve novas histórias, mas você tem que estar disposto a permitir ser corrigido pelo Senhor, ao orgulho cair lá embaixo, porque tem muita gente orgulhosa que não aceita a correção do Senhor, sabe? Não aceita pedir perdão, não aceita liberar perdão, porque o orgulho está transbordando, o orgulho está em cima, sabe? Mas Deus, ele não suporta gente orgulhosa, porque gente orgulhosa nunca que aceita ser corrigido. E para você caminhar com o Senhor, você tem que permitir ser corrigido. Permita ser corrigido pelo Senhor. E se Deus levantar alguém para te corrigir, escute o que o Senhor está falando contigo. Porque às vezes dói, porque às vezes toca lá na ferida, toca lá na alma. Mas o Senhor, Ele está trabalhando na tua vida. O Senhor está fazendo um novo homem, uma nova mulher. O Senhor está construindo uma nova história. Aleluia. Olha o que a palavra do Senhor nos fala no livro de Miqueias, capítulo 7, verso 19. Diz bem assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Você consegue entender? O Senhor, Ele perdoa todo o nosso passado. Você pode ter cometido o pior pecado, você pode ter feito a pior coisa do mundo. O Senhor, Ele te perdoa de todos os teus pecados. Tudo. Se vem alguém te acusar, esse se chama o acusador, que é Satanás. E muitas vezes Satanás usa a boca de pessoas para fazer você se lembrar lá do teu passado, mas de uma forma negativa, uma forma que vai fazer você pensar assim, o Senhor não me perdoou, eu ainda estou vivendo dessa maneira, eu ainda não me libertei. Mas você já se libertou sim, porque você já entregou a tua vida nos caminhos do Senhor, sabe? Repreenda este acusador, repreenda esses demônios, sabe? Na hora que vier pessoas enviadas para poder te derrubar, fala assim, aparta-te de mim, porque eu não te conheço, eu não quero você nos meus caminhos, eu não quero você como amizade, eu não quero você na minha vida. Saia da minha vida, porque o Senhor, Ele já te perdoou todas as tuas iniquidades. O Senhor já lançou no mar do esquecimento. O Senhor não lembra mais das coisas ruins que você fez, das coisas ruins que você pensou, das coisas ruins que você desejou. O Senhor, Ele já te perdoou. Você consegue entender esta palavra? Você consegue entender que para você viver daqui para frente, viver o presente e o futuro de Deus, mas aquilo que Ele quer te entregar, você tem que acreditar. Você tem que acreditar que o Senhor tem um novo para te dar. Você tem que crer. Creia nesta verdade. Creia nesta palavra. Sabe? Às vezes tem um monte de bênção retida na tua vida, um monte. Mas você ainda está vivendo amarrado no teu passado. Se desprenda deste passado. Desata o nó. Às vezes a tua vida está... Sabe um nó que fica amarrado? Imagina uma corda cheia de nó. Do nó do começo até o fim. Aí você tem que desatar cada um desses nós. Cada um. Para chegar lá no patamar que o Senhor quer te entregar. Desata esses nós em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito você ser roubado por Satanás.
Eu não aceito você ser roubada por pessoas. Desata estes nós. Se for do teu pai, perdoa o teu pai. Se for tua mãe, perdoa tua mãe. Se for teu esposo, perdoa teu esposo. Se for tua esposa, perdoa tua esposa. Se for filhos, perdoa os filhos. Se for você mesmo, perdoa a si mesmo. Porque como o Senhor vai te perdoar se você não se perdoa, sabe? Lança tudo no mar do esquecimento. Porque isso prova que onde está o tesouro do teu coração? O tesouro do teu coração tem que estar no Senhor. Tem que estar na palavra do Senhor. Se o tesouro do teu coração está em cada um desses nós, como que você vai viver o daqui para frente? Como que você vai viver o presente e o futuro que o Senhor quer te entregar? Não tem como. Você consegue entender? Os nós tem que ser desatado da tua vida. Chega de humilhação, chega de viver amarrado, chega de ser humilhado, chega de ser rejeitado, chega de viver nesta situação. Viva o novo que o Senhor quer te entregar. Viva o novo. Sabe quando você vai no psicólogo e você senta lá no divã e aí o psicólogo começa a falar com você e começa a perguntar lá da tua infância, como era com o teu pai, como era com a tua mãe, como era com tudo, ele vai tentar descobrir onde que estão os erros na tua vida. Assim é o Senhor, porque Jesus Cristo, ele também é um psicólogo. Jesus Cristo, quando entra na vida de alguém e alguém conhece Jesus Cristo, ele é o teu psicólogo, porque ele vai fazer você lembrar de coisas que nem você lembrava e do nada vem na tua mente, vem pessoas. Nossa, Deus, talvez eu magoei aquela pessoa, Deus. Senhor, meu Deus, eu magoei. Aí o Espírito Santo de Deus vem dentro de você. Vai lá pedir perdão para aquela pessoa. Aí você fala, eu pedi perdão? É, você mesmo, vai lá pedir perdão. Porque você não sabe como que aquela pessoa sentiu. Você não sabe o que você saiu da tua boca. Foi que nem uma arma. Foi que nem um tiro no coração daquela pessoa, sabe? Aí vem situações que o Senhor faz te lembrar com o teu pai, com a tua mãe. Pedindo para você perdoar o teu pai e a tua mãe. Sabe, talvez já até morreu, que não tem problema, Senhor, eu perdoo pai e mãe, tá morto, mas eu perdoo pai e mãe pelo que pai e mãe falou comigo. Talvez uma pessoa te magoou lá no teu trabalho e nunca mais você viu essa pessoa, você saiu dessa empresa há milhões de anos, aí Deus lembra essa pessoa, você fala assim, Deus, eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. Eu não sei onde ele está, eu não sei onde ela está, mas essa pessoa está perdoada em nome de Jesus. Aí depois o Espírito Santo de Deus faz você lembrar de situações, de coisas que você fez com você mesma. Naquela época era bom, porque pra você não sabia que aquilo era pecado. Naquela época, você não tinha nada pra perder. Aí o Senhor fala pra você, se perdoe, porque depois que você começa a conhecer a Cristo, você começa a ver tanta besteira que você já fez na tua vida, tanta coisa ruim, tanta coisa errada. Aí o Senhor fala dentro de você assim, se perdoe, porque eu já levei todas as tuas iniquidades, já lancei todas as tuas iniquidades lá no mar do esquecimento. Se vem para te acusar, este é o acusador. Se perdoe. E aí, na tua caminhada com Cristo, os nós vão desatando. Os nós vão desatando. Era tantos nós que você perdia a conta, sabe? Era uma corda assim, cheia de nó. E os nós vão desatando. E você vai conhecendo ao Senhor. E você vai conhecendo a glória do Senhor, aleluia, e seu coração vai se tornando o quê? Cheio da presença do Senhor, aleluia, Jesus, e o tesouro do teu coração vai estar entregue no Senhor. Você consegue entender como é as coisas do Senhor, porque o Senhor não tem como te abençoar se você está amarrado nas coisas do passado, sabe? Não olhe mais para trás, acabou, chega. Se alguém te perguntar assim, como foi aquela história lá com o ciclano mesmo? Como que aconteceu? Você conta a história? Não, eu conto, sem problema, não. Mas você não lembra com tristeza, você não lembra com rancor, você não lembra com mágoa, você não lembra com vingança, você não lembra com saudade, você não lembra com nada. Você só conta e fala assim, em nome de Jesus, eu fui liberta daquela situação. Eu fui liberta daquela pessoa, eu fui liberta daqueles sentimentos, sabe? E aí você vai estar disposto sim a viver a glória de Deus na tua vida. Aí sim você vai chegar nos patamares que o Senhor tem para te entregar. Você consegue entender o trabalhar de Deus? Imaginemos uma história rápida da história de José, um homem mais magoado que José, gente, pelo amor de Deus. Os irmãos de José tinham um ódio mortal. Um ódio mortal de José, jogou o menino dentro da cisterna, quase que o menino morreu quando caiu dentro da cisterna, arrancou a túnica que o seu pai o havia dado, sabe? Pegou um animal, uma fera do deserto, matou a fera, encheu a túnica de José de sangue para falar pro pai que ele tinha morrido, mas ele não tinha morrido. Os próprios irmãos dele vendeu para uma caravana,
uma caravana para os egípcios, para ser vendido dentro do Egito, sabe? E José foi vendido como escravo. Ali, imagina a dor no coração daquele menino, gente. Uma dor gigantesca. Uma dor gigantesca que a mulher de Potifar fez com aquele menino. Aquele menino foi preso injustamente. Ficou preso durante 12 anos injustamente. Esse homem que se tornou homem depois disso podia ter o pior ódio dentro do coração dele. Mas ele perdoou. Ele perdoou os irmãos dele, cada um. Ele talvez se perdoou. Ele perdoou aquela mulher maligna, aquela pombagira maligna. Ele perdoou cada uma das pessoas que o havia feito mal. Sabe? Se ele não tivesse lançado no mar do esquecimento tudo que fizeram de ruim com ele, talvez ele não teria se tornado governador do Egito, talvez eu nem estaria falando da história dele aqui. Você quer viver o bom de Deus? Você quer viver os milagres de Deus? Lance no mar do esquecimento, porque o Senhor já lançou. Viva esta palavra, acredite nesta palavra e você vai chegar onde que o Senhor quer que você chegue. Eu não sei onde, mas eu sei que há lugares grandes. Mas você tem que libertar desses sentimentos. Se liberte. Se liberte. Se liberte. Se liberte de tudo que você já passou. Esqueça tudo que você já passou. Tira todas essas dores do teu coração. Sabe? Viva o novo do Senhor. Viva as grandes coisas do Senhor. Porque o Senhor tem grandes coisas para te entregar. Grandes oportunidades. Sabe? Mas você tem que acreditar. Acreditar nesta palavra. Acreditar verdadeiramente, para que você não se converta numa estátua de sal. E muita gente aí fora como uma estátua de sal. Sabe como? Gente que é como se fosse um zumbi, morto-vivo, que já morreu há muito tempo, porque os ossos já se secaram, a esperança já pereceu. É um povo exterminado. É um povo que vive por viver. Come por comer, trabalha por trabalhar, vai dormir por dormir, aí se acordar amanhã, beleza, se não acordar, eu tô nem aí, porque minha vida não faz sentido. São pessoas que já morreram há muito tempo. Você quer viver assim, como uma estátua de sal? Andando, mas morto? Se liberte. Viva o novo do Senhor. Sabe, viva.